e tem como objetivo caracterizar o que os médicos entendem por autocuidado e o que fazem para promovê-lo. Vou apresentar a equipe que estará comigo nesta oficina. Meu nome é Isabela, sou médica anestesiologista, mestranda em bioética pela PUC do Paraná e estarei mediando esta oficina. Juntamente comigo, no papel da monitoria, estará a Gislaine, que é médica endocrinologista e também mestranda em bioética. A Gislaine estará no papel da monitoria, comandando o chat também. Boa noite, pessoal. A gente vai conversar ali pelo chat. E como interlocutora estará a professora doutora Marta Fischer. Gostaria de agradecer a presença de vocês e lembrar que todos os participantes precisam estar inscritos e responder o termo de consentimento para receber a declaração de participação. Lembrando que a oficina faz parte de um projeto aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa e está sendo gravada para coleta de dados. A gravação vai ser apagada assim que os dados forem transcritos, com garantia de anonimato. Como convidado estará conosco Michael Douglas. Michael é educador físico e recém-mestre em bioética. O tema de sua dissertação de mestrado foi o autocuidado na educação física sob perspectiva da bioética. Nosso convidado contextualizará a respeito do tema por aproximadamente 10 minutos. O chat estará aberto e as perguntas podem ser enviadas por lá. Quem quiser falar é só levantar a mão no ícone, levantar a mão ali, reação, levantar a mão, e cada um poderá falar por aproximadamente 3 a 4 minutos para que todos possam participar. Mais uma vez eu agradeço a todos e passo a palavra para o Michael. Boa noite a todos, agradeço o convite para participar dessa oficina, peço desculpas pela minha voz, essa vida de professor nem sempre é tão fácil quanto parece, e responsabilidade para falar sobre um tema como autocuidado aqui para profissionais de saúde, médicos. Vou falar um pouquinho da minha pesquisa. A ideia era investigar como que o profissional de educação física vem trabalhando esse autocuidado dentro do ambiente escolar. Haja vista que dentro do ambiente escolar, o profissional de educação física é um dos profissionais de saúde que compõe aquele espaço. Algumas escolas contam com psicólogos, contam com departamento de saúde escolar. Nem sempre esse departamento de saúde escolar possui um médico. Enfim, as escolas públicas já têm um contexto mais complicado, alguns profissionais têm que assumir a responsabilidade de algumas funções que muitas vezes não são suas e que implicam diretamente em questões de saúde. Como todos aqui, eu gosto muito da forma com que a Organização Mundial de Saúde define o autocuidado. Então, a OMS define que o autocuidado são práticas voltadas para a saúde ou prevenção de doenças que todo indivíduo tem consigo mesmo, tendo ou não um acompanhamento profissional. Então, isso é um termo bem importante, porque ele associa esse autocuidado apenas necessariamente a questões relacionadas à melhora da saúde física, saúde mental, enfim, e a prevenção de doenças. E dentro dessa temática do autocuidado, isso acaba sendo muito abrangente, porque você se limitar a isso com uma palavra que ganhou tanta repercussão nos últimos 2 anos, principalmente nos últimos 3 anos, relacionado principalmente com o advento da pandemia de Covid-19, o que se percebeu durante essa pesquisa que nós fizemos, juntamente com a professora Marta. E o autocuidado, ele não pode ser só um termo, mas é algo muito importante que vai trazer benefícios além da saúde desse indivíduo e, principalmente, vai trazer impacto nas pessoas e no ambiente que está à sua volta. Então, quando eu falo de autocuidado, eu estou englobando questões de higiene, saúde emocional, saúde física, saúde mental. Saúde emocional e mental são coisas bem diferentes uma da outra.
Eu estou falando do cuidado com o espaço que eu convivo e que eu divido com outras pessoas, seja esse espaço um espaço mais informal, como a sua residência, como uma área de lazer, ou um espaço mais formal, como o seu ambiente de estudos. Aqui mesmo online, muitas vezes é importante que se tenham alguns cuidados, e um ambiente onde todos nós passamos muito tempo, que é o ambiente de trabalho. Imagino eu que o ambiente de trabalho médico seja um ambiente muito complexo de atuação. Eu costumo falar com as pessoas que conversam comigo, né? Se eu não cuido da minha própria saúde, como que eu vou ter condições de cuidar da saúde do outro indivíduo? Se eu não cuido do meu estado emocional, da minha capacidade de gerenciar conflitos, como que eu posso atuar mediando, muitas vezes gerenciando conflitos de terceiros? Então, é uma coisa muito difícil em qualquer profissão, é uma cobrança que, às vezes, os profissionais de saúde precisam ter consigo mesmo, só que também essa cobrança pode gerar alguns problemas, porque o que acontece? Se você está num ambiente profissional e você deixa a desejar com a sua saúde, você vai acabar tendo problemas profissionais com ele. Consequentemente, existe uma grande chance de você levar esses problemas do ambiente profissional também para sua residência, para sua vida pessoal. Claro que manter-se 100% saudável, vocês médicos aqui podem falar com mais propriedade que eu. É muito difícil você reservar um tempo do seu dia para cuidar da sua saúde física. Muitas vezes, pode até parecer absurdo, mas às vezes até o tempo com a nossa higiene acaba não tendo o tempo, a qualidade de cuidado que deveria. Então, é algo muito complexo. Então, muitas vezes as respostas para como lidar, para como melhorar essa capacidade do autocuidado, ela precisa ser melhor debatida, ela precisa ser melhor discutida nesses vários ambientes, seja que um ambiente formal, no caso, um grupo focal que fala sobre essa temática, seja um ambiente clínico, seja um ambiente escolar, esse tema precisa ser difundido pelas pessoas. Uma das formas que a difusão pode acontecer são as redes sociais, isso acontece muito. Só que o que acontece também hoje? Muitas pessoas se apropriam dessas temáticas que envolvem esse incentivo à prática do autocuidado para tirar proveito de alguma forma, para induzir algumas pessoas a cometerem ou fazerem coisas que não é o mais Essa saudável. foto, tá vendo? Pois não? Aí. E. Pois não? Ó. Assim, sim. Vou continuar. Achei que era uma perguntinha. Então, esses são alguns elementos que tornam esse autocuidado algo tão importante na formação, no desenvolvimento do ser humano. Ele faz parte da nossa vida durante todas as fases, todos os estágios da vida. Muitas vezes, esse cuidado ele acaba sendo feito por terceiros, mas vocês que são também profissionais da saúde vão concordar comigo, principalmente o pessoal da área de enfermagem, que quando o indivíduo ele auxilia nesse processo do cuidado, o processo de tratamento de uma doença, de manutenção dessa saúde, ele se torna prolongado, ele se torna mais eficaz. Eu vou utilizar um exemplo familiar aqui. Tem um familiar que no momento está com câncer, um câncer que poderia ter sido diagnosticado com muita antecedência se essa pessoa buscasse cuidado, buscasse a orientação necessária quando começou a sentir os sintomas, mas não, deixou agravar. E aí, mesmo assim, aí outras complicações que envolvem uma doença como câncer para tratar, questão do diabetes, uma pessoa que desenvolve diabetes ao longo da sua vida. Geralmente são pessoas que acabam deixando de lado esse cuidado da parte da alimentação. Então, você vai trazer muito mais sofrimento. Então, esse é o autocuidado que nós buscamos investigar e que eu trouxe aqui para compartilhar de forma
superficial, claro, mas ainda que dentro desse contexto e poder compartilhar com vocês. Acho que é isso, né? Deu o tempinho. Estou aberto ali para trocar algumas ideias com vocês. Se tiverem perguntas, fiquem à vontade. É isso, Isabela? Isso, obrigado, Maicon, pelas suas palavras. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Maicon ou quiser expor o que você entende sobre autocuidado, quiser fazer alguma colaboração, está aberto para perguntas, para opiniões. Boa noite, Maicon. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente essa diferença da saúde emocional e da saúde mental. Perfeito. Veja bem, quando eu falo sobre muitas vezes a saúde mental, eu posso estar associando ela a questões cognitivas. Então, muitas vezes a questão de aumento da minha capacidade de inteligência. Então, uma pessoa que está desgastada mentalmente, ela não vai dar a mesma resposta no seu cotidiano da forma com que deveria. Então, se ela tem um conflito, ela não vai gerenciar esse conflito da forma que deveria gerenciar esse conflito. Quando eu falo de saúde emocional, obviamente a palavra mesmo diz, eu estou falando com relação às emoções. Saúde mental e saúde emocional, elas estão lado a lado, elas são interconectadas, mas eu consigo fazer essa separação. Então, muitas vezes, eu tenho capacidade de gerenciar, tomar as melhores decisões, principalmente envolvendo um conflito, mas muitas vezes, quando comigo mesmo, eu entro em conflito, eu não consigo gerenciar as minhas emoções. Pode ser raiva, pode ser amor, pode ser algo nesse contexto. Então vamos associar aqui, acho que apareceu no chat, questão emocional, cognição, ou seja, tomada de decisão, formação de ideias, muitas vezes expor conhecimento, saúde emocional, relacionado às emoções, gerenciamento de conflito emocional. Esse conflito pode ser interno, então não necessariamente eu vou externar essas emoções, ou pode ser no momento onde eu externo essa emoção. Então, uma raiva, muitas vezes eu me pronuncio de maneira mais agressiva por um momento de estresse, porque eu não consegui fazer aquele controle emocional. Então, uma anda lado a lado, porém, tem essa diferença entre um e outro. Beleza? Obrigada, Maicon. O Homero quer perguntar agora. Pois não, Homero. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Professora Marta, obrigada por me convidar para participar dessa atividade. Eu achei bem bacana o tema, achei bem legal aí o que o Maicon se posicionou, colocou. E eu queria, de alguma forma, contribuir com essa discussão, que é uma área, inclusive, que eu atuo de certa forma, né? Dentro da medicina de família e dentro dessa atuação no quesito de gerar promoção de saúde, ao mesmo tempo de prevenção de doenças e por aí vai. Então, eu queria trazer só alguns dados que o Marco até colocou ali, só para incrementar que hoje a maior parte das doenças que nós temos, das causas de adoecimento e dos óbitos, eles estão relacionados às doenças crônicas não transmissíveis, né, que envolvem ali doenças que estão relacionadas principalmente com hábitos de vida. Então, diabetes, hipertensão, algumas neoplasias, né, alguns outros contextos ali, principalmente doenças pulmonares, doenças cardíacas avançadas, né? Hoje eu trabalho com medicina paliativa. Boa parte dos pacientes que eu atendo, assim, grande parte são doenças cardiovasculares avançadas, que nós temos ali como carro-chefe, né, a hipertensão, o diabetes ali, que começam esse processo e culminam ali com AVCs, com infartos, com, enfim, né, doenças que acabam impactando diretamente na qualidade de vida do cidadão e principalmente num contexto social. Eu trabalho com atenção domiciliar, eu vejo hoje o quanto impacta isso no contexto social e também financeiro. Hoje você, por exemplo,
ter um cuidador 24 horas para uma pessoa que está acamada, que precisa de todo um cuidado, isso é caríssimo, fora todo o impacto de trabalho, de atividades que isso acaba, né, gerando nesse contexto. E, né, nesse sentido, hoje, quando a gente olha boa parte dos países desenvolvidos, essa área da prevenção do autocuidado está vindo com uma força absurda. E aqui, né, a gente não pode tirar os médicos, os profissionais da saúde desse bolo, porque a gente muitas vezes está falando de saúde e não está praticando a saúde. Esse que é um dos pontos delicados também, né? E aí, por outro lado, a gente é ser humano tanto quanto, mas a gente tem vários dados aí que mostram algumas coisas que nos chamam a atenção. Por exemplo, né, hoje no Brasil, os médicos têm uma chance de 2 a 3 vezes maior de suicídio, de transtornos mentais crônicos, por conta do tipo de trabalho, né, das pressões sociais, de uma série de outras questões que envolvem. Isso não só médicos. Quando a gente olha os dados, os próprios estudantes de medicina já estão nesse processo também. Ele já tem um nível maior de transtorno mental crônico, de suicídio, pensamentos negativos e abuso de substâncias. E aí envolve álcool, drogas e por aí vai. Isso serve de alerta para a gente. Quando a gente olha o mundo todo, o que está se trabalhando? Formas de prevenção. E como que isso tem sido trabalhado, né? Eu descobri uma área da saúde que eu não conhecia, uma área de cuidado de saúde que é multidisciplinar, inclusive, não é só médica, que chama medicina de estilo de vida. É uma área que está crescendo absurdamente. Hoje, nos Estados Unidos, por incrível que pareça, é um dos lugares que está crescendo muito. Eles trabalham com a ideia de 6 pilares de mudanças de hábitos de vida. Então, quando a gente fala dos pilares, a gente diz de alimentação, né? E hoje a ideia da alimentação voltada para o plant-based, para menos carne, mais voltada para fruta, verdura, legume, isso já é uma realidade. Hoje existe uma briga ali no Vale do Silício para criar alimentos saudáveis, com gostos legais. Segundo ponto, atividade física, então movimentar-se. Então a ideia de criar o hábito de movimentação, de atividade física. Terceiro, controle do estresse. Então a gente entender como é que funciona a nossa mente, entender o que nos traz estresse e como lidar com isso. Quarto, sono, que eu acho que isso também, cada dia que passa, estudos mostram a importância do sono. Quinto, relacionamentos interpessoais. Então, trabalhar o relacionamento interpessoal, relacionamentos saudáveis, aprender a se blindar de situações tóxicas. Sexto ponto, controle de tóxicos. Então, isso vale para medicações, isso vale para bebida alcoólica, para drogas lícitas e ilícitas. Até quando, né, eu uso ou não. Então, hoje, essa medicina trabalha 2 pontos. Primeiro, a parte científica, de dizer o que é bom, o que não é, dentro de um contexto científico, e outra parte comportamental, científica também, mas assim, como uma pessoa muda um hábito de vida de uma forma mais efetiva, como eu trabalho isso de um jeito que eu consiga, entre aspas, convencer a pessoa a mudar de um jeito que eu não infrinja na autonomia daquela pessoa e, ao mesmo tempo, eu, de alguma forma, estimule ela a querer fazer aquilo. Então, eu acho fantástico esse assunto. Eu estou trazendo aqui, né, esse conceito da medicina do estilo de vida, que eu acho bem legal e acho que cabe com tudo isso que o Maicon falou, enfim, essa introdução inicial. Obrigado aí pela palavra. Deixa eu só E, aproveitar. Homero, e o que Desculpa. você faz para manter o seu autocuidado? Você pratica o quê? Pois é. Esse é um desafio, né, que eu digo que ele é de todos nós. E é um desafio que a gente tem que trabalhar uma série de coisas. Então, por exemplo, né, hoje para mim está sendo, estava fazendo exercício direitinho, esses tempos atrás dei uma parada, estou retomando agora de novo, e para mim está sendo um desafio. Então, ontem eu consegui ir para academia, hoje eu já não consegui. Que eu cheguei um pouquinho mais tarde, estava jantando, aí falei, não, vou participar ali, acabei não indo para academia. Mas é sempre um desafio assim, né? Da gente tentar trabalhar para que aquilo vire um hábito.
Por exemplo, na história da neuropsicologia, muitas vezes a meta que a gente traça, ela pode ser um impeditivo de, por exemplo, eu já querer fazer algo com uma qualidade gigantesca, uma quantidade gigantesca, e muitas vezes, só o fato de eu olhar aquele tamanho, eu falo, putz, deixa que eu faço outro dia. Se eu diminuo a meta, muitas vezes eu consigo. E às vezes a gente fala de metas ridículas. Por exemplo, será que eu consigo fazer 1 minuto de exercício por dia? Seja um polichinelo. E aí eu falo, 1 minuto eu consigo. Então, beleza. Então, vamos começar uma meta agora de 1 minuto por dia. E com certeza você não vai ficar só em 1 minuto durante boa parte desse tempo. Mas na pior das hipóteses, você faz 1 minuto. E o mais importante é você criar o hábito de fazer a mudança. Então, é exatamente, ó, a Gislaine está dizendo que 1 minuto de polichinelo é puxado. Mas você pode, então, diminuir a sua meta. Você pode, então, fazer, por exemplo, uma flexão, né? Como se fosse um apoio para o peitoral, mas na parede, que é mais leve. E aí cada pessoa vai traçando a sua meta dentro daquilo. Mas hoje, né, o meu objetivo assim, eu tento me trabalhar bastante em vários aspectos. Então, por exemplo, uma das coisas que eu faço hoje, que para mim eu acho muito legal, terapia, né, a história do autoconhecimento, se entender, tentar trabalhar o seu entendimento da vida, colocar ali, né, o que que é seu, o que que é do outro, quais são os seus contextos passados, a ideia da atividade física, da alimentação, do dormir mais cedo, o de controlar, né, algumas questões do dia a dia. Então, acho que esse é a nossa busca, ou deve ser a nossa busca do dia a dia. Obrigada, Homero. Mais alguém quer expor o que entende sobre o autocuidado? Isabela, posso só complementar uma informação? Sim, O Honorato, Horácio, Homero, Homero. perdão. O Homero trouxe ali, principalmente relacionado à saúde física e às doenças associadas, é bem comum, mas nós temos muitas pessoas desenvolvendo distúrbios emocionais, distúrbios mentais, muitas vezes, justamente por esse estilo de vida desregrada. Então, você tem vários distúrbios hormonais acontecendo cada vez mais cedo, pelo uso de substâncias inadequadas, pela baixo nível de atividade física, que vem crescendo cada vez mais, principalmente já na juventude. Você tem uma alimentação que muitas vezes não atende às necessidades daquele indivíduo. Isso também traz desregulações hormonais que podem afetar esse indivíduo de forma cognitiva, de forma emocional, de forma social, porque se eu não estou bem comigo mesmo, fica difícil eu estar bem com o outro. Se eu não estou bem com a minha espiritualidade, não me encontro com ela, fica difícil aceitar e respeitar a espiritualidade do outro, de me envolver com o espaço e com o ambiente em que eu vivo. Então, são algumas das dificuldades relacionadas justamente a esse estilo de vida. Então, geralmente, uma pessoa que cuida de si mesma, ela tende a ter um estilo de vida mais saudável. Eu não digo que você tenha que ter esse estilo o tempo todo, é humanamente impossível. São para nem os atletas têm esse estilo de vida, porque eles têm hábitos saudáveis, em contraponto, tem alguns hábitos que trazem muitos malefícios. Essa cobrança também por esse estilo de vida mais saudável, principalmente num profissional de saúde, ela tem que ser feita com muita parcimônia. É importante você traçar metas, é importante você buscar esse estilo de vida mais saudável, mas sem quebrar etapas, sem colocar aqui diz estilo de vida de muita pressão. Pois é, você tem que saber dosar isso. Eu vivo isso diariamente. Então, eu sou um profissional de educação física. Quando eu estou no ambiente escolar, eu sou a referência de um estilo de vida saudável para os meus estudantes. Então, eu sinto uma cobrança. Lógico, eu lido com ela muito bem. Eu tento ter esse estilo de vida saudável. Mas são tantos elementos para você ter esse cuidado todo consigo mesmo, que às vezes fica difícil de dar conta. E tem que ter um equilíbrio entre esse estilo de vida. Beleza? Obrigada. Takao, quer falar alguma coisa, Takao? Sei que você é uma pessoa muito atarefada
e consegue lidar com tudo ao mesmo tempo. Daniele falou que se eu abrisse a boca para falar sobre autocuidado, ela me dá uma bronca. Um autocuidado aqui, ó, jantando refrigerante. Isa, assim, eu tenho plena consciência, né, que a questão do profissional de saúde que se cuida bem, ele cuida melhor dos seus pacientes, né? Isso é fato, né? E a gente fala muito aí de medicina do estilo de vida, mudança de estilo de vida, medicina preventiva, mas a gente implementa muito pouco na vida pessoal, né? Eu, de longe, não sou um role model, né, para falar, mas eu sou bem sensível ao tema. Eu tenho plena consciência que isso aí é super importante, tá? Quando eu vi que a sua linha de pesquisa estava relacionado a isso, eu achei formidável, né? Até porque eu ainda faço parte de uma geração, não sou tão velho, mas que esses temas relacionados a autocuidado eram quase que um tabu, porque eles eram relacionados é, a um certo grau de desleixo profissional, um certo grau de não engajamento profissional, uma pouca adesão ao profissionalismo, um desprendimento assim da vida plena do trabalho, né? E os tempos mudaram, a gente sabe que não é assim, que as pessoas que se cuidam performam melhor, né? Então, se você quiser desconstruir esse mote do ponto de vista profissional, esse argumento é muito simples, né? Quem se cuida performa melhor, tá? Eu tenho atividades que acabam sendo um pouquinho de promoção de autocuidado, né? Eu entendo assim, de autocuidado é você poder manter a sua saúde sem você ter que recorrer a um profissional da área de saúde, né? O conceito que eu tinha em mente, assim, né? Era esse, né? Então, esses países desenvolvidos estão muito à frente da gente, né? Acho que essas pracinhas de ginástica para a terceira idade, esse tipo de coisa, para mim é bem representativo do que seria o autocuidado, né? Ou seja, você manter a saúde sem ter que recorrer a um profissional da área de saúde. Eu tento fazer isso com atividade física. Eu faço atividade física de forma regular, é uma válvula de escape. Faço de forma bem regular, e tento, eventualmente, fazer exames, né? Como se fosse um bom e velho check-up, tá? Mas eu não consigo fugir muito disso, ou dela, para ser bem franco, tá? E como que você lida com o estresse? Porque a gente sabe que a sua profissão da Dani é muito estressante, né? Lida todo dia com vida e morte. E como é que você lida com isso? E até o estresse pessoal também, né? Que perda do pai. Como é que você fez para lidar com tudo isso? Profissional com o pessoal? Bela, assim, eu acho que eu amadureci muito nos últimos 5 anos. Isso coincide com a paternidade, né? Minha filhota está com 5 aninhos, e aí vai contra o autocuidado, né? Na verdade, você se cuida mais, não é para se autocuidar, é para cuidar de outro, né? Então, na verdade, você não promoveu autocuidado nenhum, né? Então, por que a paternidade promoveu de autocuidado em mim? Nada. Isso é Porque, um na verdade, eu estou me autocuidado. cuidando, mas não é para me cuidar, é porque eu tenho outra pessoa para cuidar, né? Então, é só mais uma pessoa para eu cuidar. Matrimônio é a mesma coisa, você fica querendo cuidar do próximo, né? Mas eu amadureci muito com algumas coisas, tá? Com relação ao autocuidado, em relação à dedicação de tempo. Então, para eu poder ter mais tempo para mim mesmo, eu aprendi a trabalhar em equipe, eu aprendi a sofrer menos com desfechos ruins, a partir do momento que você entende que o desfecho não é só a sua atuação individual, tem uma equipe, né? E aí você começa a realizar que você também não resolve tudo sozinho.
Então, eu ultimamente, isso coincide com um pouquinho também de uma outra atividade profissional que eu estou exercendo, que é bem de coisa coletiva, né, que é com coisa de gestão em saúde, é adotar o seguinte lema, para mitigar sofrimentos, é não chorar tanto nas derrotas e nem comemorar tanto as vitórias, tá? É uma certa serenidade que eu estou tentando adotar aí nos meus últimos anos para mitigar a questão de estresse, ansiedade, esse tipo de coisa. Obrigado, Takao. Mais alguém gostaria de falar? A Anne, quer falar alguma coisinha, Anne? Oi, Isa, tudo bem? Olá a todos, boa noite. Bom, sou ginecologista obstetra, fiz faculdade com a Isa, moro aqui em São Paulo, já é uma cidade bem estressante, pela estrutura dela em si. Trabalho numa das principais maternidades aqui em São Paulo. Sou mãe de 2 meninos, um de 9 e um de 11. Meu mais velho tem síndrome de Down, então tem todas as necessidades dele de terapias e tudo mais. Então, minha vida é dividida entre mãe, doutora Anne, dona de casa, esposa, filha, né? Minha mãe faleceu em 2020, ela teve câncer de pâncreas, então passei por tudo isso também, essa enxurrada de coisas. E assim, em relação ao autocuidado, hoje eu acho que eu preciso fazer um reset na minha vida, sabe? Eu já cheguei a começar a fazer musculação, estava lá na esteira, eu parava de andar na esteira para responder mensagem de paciente. Já cheguei a parar de tomar banho para responder mensagem de paciente. Ah, será que é uma gestante que está mandando mensagem? Será que está com dor, perdendo líquido, sangrando? Enfim, né? Eu não consigo colocar limites para as pacientes. Hoje mesmo recebi uma mensagem de uma delas assim: ah, eu acho que eu estou com candidíase, dá para me mandar uma receita? Não, minha filha, não, eu tenho que te examinar, né? Não é porque você acha que você está com isso que eu vou sair mandando receitas e por aí vai, né? Às vezes, domingo, 8, 9 da noite, ai, doutora, meus exames ficaram prontos, dá uma olhada. As pessoas perderam os limites, né? Tá sendo muito difícil eu conseguir colocar limites para tudo isso, né? Como que eu vou falar com a paciente? Eu falo assim, olha, você tem meu número, mas para uma emergência, não para me avisar 9 horas da noite que os exames estão prontos, né? Muitas das vezes elas se sentem ofendidas e não voltam mais, né? Se eu falar, não, não vou te mandar receita porque eu tenho que te examinar, ah, mas eu vou ter que pagar a consulta? Pois é. Isso vai gerando estresse, isso gera ansiedade, de falar, puxa, é um paciente a menos, e agora uma consulta a menos que eu vou ganhar, tenho contas a pagar. Isso tudo é muito difícil, né? A gente tem que entender, e uma coisa que eu vim aprendendo com o tempo, as nossas vontades mudam, os nossos prazeres mudam. Em relação ao esporte, eu sempre fui uma pessoa da natação, sempre nadei muito. E o ano passado voltei para a natação, mas eu já não sentia mais aquele mesmo prazer, parei, né? Tentei fazer musculação, mas aí o tempo é aquilo. Eu não estou colocando limites e nem colocando tempos para as coisas, né? Fazer tudo isso na rotina que a gente tem, principalmente aqui em São Paulo, com todo o trânsito, com toda a demanda de filhos, com todas as necessidades de pacientes, está muito difícil, né? Ontem eu estava conversando com uma amiga minha no plantão, estava de plantão ontem, né? Segunda-feira, o pior dia para plantão, e teve um momento que ela falou assim, ela estava lendo o celular dela, eu falei, o que você está lendo? Ela, então, eu me peguei em 2019 passando muito tempo no Instagram e decidi que se eu podia ler o Instagram, eu podia ler qualquer coisa. E ela comprou um daquele Kindle, ela assinou lá, se eu não me engano, é Amazon, né? E ela, ao invés de ler Instagram, ficar lendo porcarias, ela pegava um livro lá e começava a ler. Em 2019, ela leu 9 livros. Ela mostrou cada ano, né? Em 2020, ela leu, acho que 11 ou 12. 2021, ela já passou para 21 livros. 2022, ela conseguiu ler 30. Ela está sempre com o Kindle na bolsa. Cada vez que ela pega o celular e ela se vê procurando o Instagram, ela pega o Kindle, ela fala, se eu posso ler Instagram, eu posso ler um livro. Eu achei tão inspirador isso, achei tão interessante, porque tempo a gente tem. Se a gente for procurar no celular, o tempo que a gente gasta no celular para aplicativos, para qualquer coisa,
a gente vai ver que na internet a gente passa horas e dá para ler 30 livros num ano, entendeu? Então, a minha dificuldade hoje é conseguir dividir o tempo no dia, é conseguir colocar limites nas pessoas, filhos, pacientes, tudo. Limites nas pessoas. As pessoas têm que entender que às vezes você tem que ter um momento para você. Falando, não, olha, agora é o momento em que eu vou estudar uma coisa, em que eu vou ler alguma coisa. E isso é uma dificuldade grande. E São Paulo é enlouquecedor, né? Enfim, é isso. Obrigada, Anne. Eu queria saber sua opinião mesmo sobre todo o estresse de São Paulo, porque na faculdade sempre foi mais estressada, a gente sempre foi mais estressada, né? E estando em São Paulo, eu sei que eu falo, graças a Deus, eu não estou mais em Curitiba, porque 40 minutos para você ir para o trabalho, para mim é uma perda de tempo. Então, eu não me vejo 40 minutos no trânsito, né? E essa eu acho que essa seria, para mim, a maior dificuldade se eu morasse na cidade grande. Então, eu não sei se isso é um fator complicador para vocês também, né? Mas Eu acho que para hoje é mim o principal fator. é. Hoje é o principal. Por exemplo, de quarta-feira, eu pego as crianças na escola na hora do almoço, e aí dou almoço para todo mundo, e eu tenho que levar o Frederico para as terapias dele. Terapia ocupacional, fono e o psicólogo. Fica na Moca. São 18 quilômetros da onde eu moro. Eu levo 1h10, com trânsito livre. Tem dias que, para voltar, eu saio de lá às 6 da tarde. Tem dias que eu levo 1h30, já cheguei a levar quase 3 horas, a ponto de eu parar num posto de gasolina para comprar alguma coisa para os meninos comerem. Porque eles estavam com fome, moleques, né? Pré-adolescentes. Então, eu chego em casa exausta. É o dia que eu não consigo fazer nada. Eu nem janto. Eu chego em casa, eu tomo um banho, eu vou deitar. Eu dou a janta para eles, mas eu mesma é tanto cansaço que eu não janto. Para ir para o consultório ou para o hospital, que eles são bem perto um do outro, eu levo 30 minutos, sem trânsito. Para voltar, que eu já volto depois das 6 da tarde, eu saio do plantão 7h30 da noite, eu já levo 1h, 1h20. E sempre com trânsito. Não é 1h20 que o carro flui, sabe? É sempre com muito trânsito. É muito cansativo. O paulistano perde pelo menos 3 horas por dia em trânsito. E É tempo de muito sono? cansativo. Tempo de sono. Bom, mãe, né? Chega em casa, tem 1 milhão de coisas para fazer. Fizeram lição, tem lição faltando, tem trabalho de escola, aquela coisa, né? À noite, já tem que levar uma cartolina amarela para amanhã. Eu vivo essa situação hoje. A maioria dos dias eu vou dormir entre meia-noite e 1 da manhã. Levanto às 5. Então, para mim é pouco. Para mim é pouco. Eu sinto cansaço. Você, Quando dá 6 horas da tarde, eu tô meio sonolenta, sabe? A bateria tá acabando. Uhum. E você se priva de muitas coisas que você gostaria de fazer por causa da falta de tempo, por causa dessa rotina? Sim. Queria ter mais tempo com meu pai, queria ter mais tempo indo a lugares com as crianças nos fins de semana, porque acaba acumulando tudo para fim de semana, né? Então, no fim de semana, tem coisas da casa para fazer, trabalhos de escola. Aí, quando vai ver, já são 5 horas da tarde. Aí eu perdi o sábado inteiro. Domingo, a mesma coisa. Aí, domingo, tá todo mundo tão cansado. E aí, tem tantas coisas que eu podia fazer com as crianças, eu não tenho feito. Viagens, então, nem se fala. Nem sei quando foi a última vez que eu tirei. Não, a última vez que eu tirei férias foi em 2018. Depois nunca mais tirei férias. Obrigada, Anne. Imagina. A Gislaine quer falar alguma coisa do Eu chat? quero, exato, atualizar o chat. Então, a Anne começou conversando comigo do chat, né? Mas ela já passou para o grupo todo, então eu só queria acrescentar, então, que o Cláudio comentou aqui com a gente que está cuidando da alimentação, né? Ele comeu salada antes do hambúrguer dele. E eu queria dar parabéns para a Anne por essa dica do Kindle, né? De em vez de ir para rede social, ir para leitura, uma coisa diferente de ficar fixa ali rodando uma timeline. E uma coisa também que eu queria compartilhar aí para a Anne, principalmente, é essa questão do limite. Eu acho que a gente consegue colocar esse limite para os pacientes, é só realmente saber como você vai colocar isso para ela na mensagem.
Ah, é fácil? Não é, mas eu acho que você pensando como responder de forma educada, olha, nesse momento eu não vou poder ver, mas amanhã eu vou ver seu exame, eu acho que você não vai perder seus pacientes. Dou sequência agora, então, para o Homero, que também está com a mão levantada. Gostaria só de complementar o que a doutora falou, fiquei solidarizado com ela por todo o trabalho, a correria. Eu imaginei ali todo o cenário de São Paulo e fiquei angustiado aqui só de ouvir um pouco o dia a dia dela. Por outro lado, né, esse é o nosso desafio hoje no mundo moderno, e dentro do que a gente tem, tentar de alguma forma lidar com isso. Por exemplo, essa questão das redes sociais, tem até um documentário sobre o Facebook que fala o quanto isso foi trabalhado para, de alguma forma, viciar a gente. Então, cabe a nós entender o mecanismo e, de alguma forma, tentar trabalhar de um jeito contrário, de um jeito que seja a nosso favor. Isso é desafiador. O próprio mecanismo, né, de barra de rolagem é próximo do mecanismo do caça-níquel. Então, aquela ideia de você estar sempre atualizando, e isso mexe com o nosso cérebro e é absurdamente viciante, como, né, a Gislaine colocou aqui. Então, a gente já sabe disso. E aí a questão é, como é que a gente vai fazer? E existem estratégias, como, né, a sugerida pela Anne, então, do contexto do Kindle. Olha, se eu ler ali uma página por dia, quanto que eu vou ler? Né? Aquela história da meta de novo. Então, você traça uma meta curta, quando você vê, você leu 10, 20, 30 livros no ano, e aquilo ali acaba você tendo uma resposta positiva e ficando feliz com aquilo. Eu queria fazer uma outra observação, que a medicina do estilo de vida, ela surgiu a partir de um estudo que foi feito através de um repórter que ele avaliou os locais do mundo em que as pessoas viviam mais e com mais qualidade de vida. E esse estudo foi chamado de Blue Zone. E nesses lugares que, né, no geral, são 5 regiões do mundo, é Loma Linda, na Califórnia, por incrível que pareça, Nicoya, na Costa Rica, Sardenha, na Itália, Icária, na Grécia e Okinawa, no Japão. São lugares que as pessoas chegam aos 100 anos com facilidade, não só chegam aos 100 anos, mas têm uma qualidade de vida absurda até os 100 anos. E eles analisaram as práticas dessas pessoas. E uma delas está relacionada com a vida desacelerada. Então, de poder acordar, de poder comer, poder conversar, de poder socializar, né? Então, dali surgiram os 7 pilares da medicina do estilo de vida, que eu acabei esquecendo também de dizer que é a transcendência. Então, a ideia de transcendência também é importante para a gente. E aqui eu não estou falando de religião nem nada nesse sentido, mas de acreditar em algo maior, de, enfim, estudar e ter um entendimento a respeito disso. Então, eu só queria complementar com essas questões. Obrigada, Homero. Paloma? Olá, pessoal. Obrigada pela oportunidade dessa reunião. Eu sou a Paloma, eu sou colega da Isa, fizemos faculdade juntas, a Anne, eu, a Isa. Eu sou médica anestesista também, moro em Curitiba. Sou mãe de 2 filhos, sou casada, sou filha, sou amiga, sou profissional. Essa correria do dia a dia realmente não é uma vertente muito fácil, né, de viver. Às vezes, na verdade, a gente sobrevive. E se deixar que todo esse estresse acabe tomando conta da nossa vida, a qualidade de vida vai diminuir bastante. Quando eu terminei a residência, isso foi em 2009, eu trabalhava em 3 hospitais. Então, tinha algumas semanas que minha carga horária passava de 100 horas semanais. Na época não tínhamos filho, meu marido trabalhava bastante, inclusive fora da cidade, então ele não é da área da saúde, ele trabalha com tecnologia da informação, e muitas vezes nós nos víamos durante os finais de semana no hospital quando eu estava de plantão. Então eu saía para trabalhar no sábado de manhã e voltava na segunda à noite para casa.
e nos finais de semana ele vinha para Curitiba. Então foi uma fase um pouco complicada. Em 2014 eu tive meu primeiro filho, que hoje está com 9 anos, o Lucas, e eu continuei nesse mesmo ritmo, trabalhando em 3 hospitais, saindo de um plantão, indo para o outro, e quando ele estava com mais ou menos uns 10 meses, eu comecei a perceber que ele tinha muito mais interação, muito mais carinho com a moça que me ajudava em casa do que comigo mesmo. Eu saía, por exemplo, na terça-feira de manhã, por volta de umas 6 horas da manhã, mas eu chegava em casa na segunda, por volta da meia-noite e meia, acordava às 5 da manhã para dar de mamar para ele, com ele dormindo. Às 5h30 esgotava o peito, o leite, porque eu tinha que guardar leite para ele. E voltava para casa na terça, na terça-noite, chegava por volta das 11h30, meia-noite, ele dormindo. Na quarta-feira de manhã, acordava às 5 horas da manhã, esgotava. E aí eu comecei a entrar numa crise existencial, porque eu via ele muitas vezes no domingo e conseguia interagir com ele na quinta-feira à noite, cansada, estressada, frustrada. E aí eu falei, para com tudo isso, porque não tá certo. Então, até eu tomar essa atitude de que você precisa diminuir um pouco a tua carga horária, pensar mais em você, na tua família, é difícil, porque você está num ciclo tão complicado e todos os teus colegas, todos os teus amigos trabalham bastante e sacrificam a vida familiar, a vida pessoal em prol do trabalho, e você fazer alguma coisa diferente disso é bem complicado. Então, não foi uma decisão fácil, foi uma decisão que eu tomei, inclusive, deixando nos hospitais, diminuindo minha carga horária, assim, mais ou menos pela metade. Os meus ganhos financeiros reduziram também, em torno de 2/3, porque também você começa a ganhar mais e você acha que quanto mais você ganha, mais você gasta, e também você entra nesse ciclo vicioso. Então, eu falei, para. A partir do momento que eu decidi, eu entrei para um outro modo de operação. Não foi fácil para mim. Eu fiquei bem depressiva, bem ansiosa. Então, eu tive que procurar ajuda de um colega psiquiatra, e eu acompanho até hoje. Faço terapia mensal com essa psiquiatra, que me ajudou bastante. Com o meu segundo filho, que está com 5 anos, eu comecei a querer aproveitar um pouco mais, porque eu trabalhava também todos os finais de semana. Então, eu aprendi a dizer não e a manejar a minha escala com o intuito de pelo menos ter 2 finais de semana ou 3. Entrei numa academia, não é o que eu mais gosto de fazer, eu faço CrossFit, mas assim, não carrego pneu de trator, não subo corda, dentro das minhas limitações. Ainda vivo uma vida ansiosa, então vira e mexe eu como um pouco mais do que eu deveria. Tento mostrar um pouco de uma melhor alimentação em casa, então em casa a gente tenta comer bastante verdura, salada. No plantão isso não é possível, a gente acaba comendo muito errado, isso é um erro. Com tanto tempo, assim, pelo menos uns 15 anos de plantão, hoje eu vejo o quanto sono é necessário. Então, hoje chegou na minha casa, sabe aqueles sininhos de hotel que você toca e faz pem? Acabou de chegar, eu comprei na Amazon. Todos os dias por volta das 9h30 eu vou sinalizar para a gente continuar a força-tarefa que existe em casa para dormir cedo. Então, não são todos os dias possíveis, os meninos enrolam muito, eles levam a gente muito na conversa. Nós até entendemos, porque durante o dia a gente trabalha, eles estão na escola, então muitas vezes é o único horário que a gente consegue ficar com eles durante a semana, é à noite, mas a necessidade de dormir a gente vê que melhora a qualidade no outro dia. Uma outra questão são os finais de semana. Como a Anne, a gente acaba deixando muita obrigação para o final de semana, mas a gente tem trabalhado para manter algumas horas com os meninos também, ou fazendo algumas coisas que a gente deve. Com a questão da pandemia, a gente vê que muitas coisas mudaram, a gente começou a repensar em alguns hábitos, colocamos algumas coisas em xeque.
Então, dentro do possível, eu tento aproveitar a presença do meu pai e da minha mãe, apesar de não ter uma convivência assim 100% agradável, né? Minha mãe tem transtorno bipolar, então você tem que ter um jeito todo especial de tratar, de lidar com ela. E a gente tem seguido o dia, assim, tentando trabalhar a cabeça para viver o presente, por mais difícil que seja. Obrigada, Paloma. Imagina. Ótima anestesista, minha ídola, né? Um dia eu quero Capaz. ter que você e eu ainda vou arranjar um sininho desse para pôr aqui em casa. Não, te passo o link da Amazon. Larissa? Só um parênteses. Paloma, que saudade de você. Você foi a minha anestesista no parto do meu primeiro filho. Ai, que legal. Ai, que bom te ver. Eu cuidei bem de você. Por isso que eu não te esqueci, né? A gente trabalha junto também no Valdemar Monachê, mas você me sim. marcou foi mesmo na minha cesárea. Agora eu me lembrei de você. Você, ó. Para você, ó. Mas você está em Toledo agora? Sim, Tá. Que bom, que Só um bom. parênteses, desculpa, pessoal, mas é que eu tinha que falar que... Ai, transbordou, Paloma, te ver. Ai, querida. Que bom. Te Prazer amo, em viu? revê-la. Eu também. Gente, foi fundamental essa interrupção da Larissa, assim, não se envergonhe. Eu acho que o reconhecimento é importante. Agora, a minha interrupção é sobre o chat. Então, eu conversei um pouco com o Cleverson aqui. Eu tinha comentado do algoritmo, né, do TikTok, que é extremamente viciante e que é a rede social do momento aí dos mais jovens. O que eles curtem é TikTok. E realmente, você entra naquele algoritmo, você fica lá tranquilamente horas. E daí a gente estava falando do vício, né? E o Cleverson então me falou, né, que as pessoas têm algum tipo de vício, às vezes não conseguem trocar esse vício e não conseguem enxergar então o mal que isso vai refletir na sua vida. E na sequência, então, o Homero falou de um ponto bem importante aí no caso do médico, né? Que ele acaba tendo aí 3 empregos, porque por conta da parte financeira, né? Então, toda essa correria, esse estresse para conseguir ganhar mais. E, além disso, que a gente conversou também, é a falta de educação financeira. Então, o médico não se planeja, ele ganha um monte, gasta um monte, então acaba isso comprometendo aí o seu estilo de vida. E assim, a Paloma contou pra gente que no box dela tem pneu de trator. Eu só queria dizer que hoje em dia o CrossFit não tem mais pneu de trator, não, gente. É bem tranquilo. Passo a palavra para Isabela. Eu ainda queria ouvir a opinião da Márcia e do Claudinho. Márcia, tem que abrir o microfone. A Márcia primeiro, então, Isabela. Tá. Não abriu, Márcia? Ela tá comendo. Eu já comi. Então fala, Claudinho. Então, cara, eu tô aqui ouvindo. Eu não sei qual que é a faixa etária da galera. Eu tô achando que eu sou um dos mais velhos aqui. 53? Alguém mais velho do que eu? Acho que não. Então, é Teardrops of Wisdom, né? Já passei por isso, já operei bastante. Eu sou cirurgião plástico, já operei bastante, cansei de paciente. Estou fazendo aí uma projeção em vida administrativa, daí eu descobri que eu não gosto mesmo de gente. Na verdade, a brincadeira é que o ser humano ele está cada vez mais complexo, né? E ele está cada vez filosofando e se percebendo menos. Então, assim, me solidarizo com quem está em São Paulo, eu já passei por isso. Fiz minha residência de cirurgia plástica lá. São Paulo é tudo de bom, mas ela te mastiga, ela te drena energia, ela te envelhece mais cedo e você não percebe que você está nessa roda viva, né? E ponto de equilíbrio. Eu acho que com 53 eu estou começando a chegar num ponto de equilíbrio que eu sei que eu não vou ficar rico, não adianta trabalhar mais e aos poucos você tem que começar a escolher as coisas que te dão satisfação.
Daí eu tô vendo aí a galera falando isso, aquilo. Porra, academia, tô fora, cara. Odeio, tá? Gosto mesmo, pô, é de alienar. Aí eu vou dar uma filosofada daqui a pouquinho para finalizar o arco. E gosto de Pilates, cara, né? Então eu falo para as minhas pacientes, como cirurgião plástico, que eu vejo que tem um foco muito grande na vaidade, a gente acaba se tornando escravo dos desejos, da vaidade, em vez da gente colocar um limite para isso daí. E eu acho que a gente, nós brasileiros, Novo Mundo, a gente dá muita importância para isso. A gente vive muito ansioso, a gente vive correndo atrás do próprio rabo, e às vezes isso angustia. O brasileiro, ele trabalha muito produz pouco. Dá uma sensação de frustração o dia que tu chega em casa e não está cansado e tu olha para trás e dá a impressão que tu não fez nada. Eu fiz um estágio na Nova Zelândia há 7 anos e eu chegava em casa às 4 da tarde, cara. E falei assim, porra, essa galera não trabalha. Só que, como costume, eu tinha o meu livro de registro, meu logbook do que tinha sido feito. Falei assim, cara, os caras planejaram fazer X, Y, Z, eles fizeram tudo, deram conta e ninguém está cansado. Eles tinham, assim, uma abordagem toda deles de lidar com a questão, planejamento organizacional. E o estresse deles não era trabalhar que nem louco, era entregar para a demanda. Quando eu voltei para o Brasil, eu pedi certificado do estágio, demorou 6 meses. Mas eu já sabia o estilo dos caras. Eles perguntaram qual que é a tua prioridade para isso. Não, eu preciso ter porque para colocar no meu currículo, não sei se eu vou usar. Então não é uma prioridade, não. Então o neozelandês, o Kiwi, ele tem um ditado, né? Don't sweat the small things. Não precisa ficar suando para as coisas pequenas. E assim, para você, Isa, que é anestesista, não sei se a gente chegou a conversar, e eu fiz estágio no Middlemore Hospital. 14 salas de cirurgia, cara. Posso estar mentindo, se não eram 14, eram 12. Tinha recém passado por uma reforma. Todas as salas com 3 focos de LED. Um dos focos de LED com câmera, que filmava e passava numa das 4 telas de televisão da sala. Todas as salas, Isa, com fibroscópio para intubação difícil. Todas as salas com ultrassom para fazer anestesia de plexo. Tá? Na sala de cirurgia plástica tinha um banco de tecido que era pele, Integra, material caro. Hospital público, gente. Aí vem a cerejinha do bolo. Em todas as salas, 2 anestesistas. E um Filho, eu tô técnico de assistindo um negócio anestesia. aqui, tá? Pode abrir e É? comer lá na sala. E um técnico de anestesia, Isa. Aí, assim, brasileiro, porra, dispensa esses caras aí, eu vou trabalhar 3 vezes mais, porque eu quero ganhar 3 vezes mais. Não, os caras, eles querem qualidade de vida. Esse é o resumo. E como sociedade, eu acho que a gente está saturado. Tô falando porque a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de autocuidado, e nesse ponto, os neozelandeses eles conseguiram dar um break nas coisas e se impor, colocar limite. Num dia de cirurgia, que começou a atrasar uma cirurgia, era tipo assim, 11h30, 1h30 da tarde, aí eu vi o anestesista nervoso, ansioso, o cirurgião para lá e para cá. Daí o cirurgião falou para o anestesista, cara, eu acho que eu vou cancelar a próxima cirurgia. 1h30 da tarde, Isa. Acho que era na terça-feira. E eu falei assim, porra, vai quebrar o pau aqui, né, cara? E o anestesista olhou assim, porra, que bom que você vai cancelar a cirurgia. Eu tava estressado, porque se a gente começar a próxima, essa demorou muito, a gente vai avançar no horário da noite, não vai ser legal. Que bom que você vai cancelar. Daí foram conversar com o paciente. Olha, o paciente cuja cirurgia ia ser cancelada, olha, a primeira cirurgia do dia demorou um pouco. A gente pede desculpas. Você sabe qual que foi a resposta do paciente, Isa? Doutor, tranquilo, eu não quero que o senhor me opere nem cansado e nem estressado. Eu acho que o que a gente está falando tem a ver com isso, né? Tem a ver com o momento de país, com estrutura de sociedade, com o momento de vida de vocês, mais jovens, que eu quero dizer assim, porque a gente fica ansioso, querendo pagar os boletos no final do mês, mas, cara, em um momento você chega num ponto de equilíbrio. E como é que você se trata? Eu vou ser honesto. Pode ser com... Lógico, né? Fazendo assim uma polêmica. Pode ser o cara que tomando leite condensado, cara. Final do dia de trabalho estressante, que é o que eu faço, tá? Confesso. Mas você tem que ter o ponto de equilíbrio, não é só isso.
E o ser humano, ele precisa se alienar. Então, é dose de alienação, dose de trabalho. E basicamente isso, né? Como é que eu faço? Faço meu Pilates. Eu tenho uma vida super regrada. Meu Pilates é toda segunda-feira, às 7 horas da noite. Nunca falto. Quinta-feira eu tenho um período da semana, que é quinta-feira de tarde livre. Não faço nada, tá? Final de semana não tem grandes arrobos, não tem grandes projeções, não tem grandes prospecções. É para ficar com a família, é para ficar tranquilo. E passei por esses momentos. Fabiane, minha esposa, prima da Isa, uma época estava indo para Curitiba para trabalhar, as crianças tinham 3 anos, 4 anos. Eu falei assim, porra, para, não tem preço no mundo que pague. A gente não vai ficar rico, gente. Se alguém encontrou o caminho aí de ter uma boa remuneração e estar tranquilo, pô, me diga. Eu consegui estar tranquilo. Então, daí aquilo que eu falo brincando, né? Ou tu tá tranquilo, com a cabeça em ordem, com um monte de conta para pagar, porque a gente é médico, a gente gosta de, ou você está trabalhando que nem louco para pagar as contas. Então, é o ponto de equilíbrio. Aonde que tu vai chegar, como tu vai chegar, é o caminho de cada um. E a questão de remuneração com esse ponto de equilíbrio, porque Ah, uma bosta, né? então, porque hoje Uma se bosta. você não produzir, você não tem esse ponto de equilíbrio, porque reajuste da tabela SUS 98, Mas tá né? vendo, ó, eu já passei por isso, vocês estão pensando em tabela, isso, aquilo. Mas então, Cara, mas é, é a realidade e o momento de vida de cada um. Tu tá entendendo? Veja, eu não estou dizendo que não é importante, não estou dizendo que eu enlouqueço. Não estou dizendo que de vez em quando, no meio da noite, eu acordo, né, com insônia, pensando, porra, as contas não vão fechar. Não é essa a questão. É você achar o teu ponto de equilíbrio. Se você acha que a tua saúde física vale mais do que uma conta bancária, é um momento, tu tá entendendo? E sim. assim, é a jornada do herói, cara, não tem. Por isso que eu falei, eu sou mais velho, estou aí 4, 5, 6 anos na frente de vocês. Talvez com uma cabeça um pouco diferente. Eu já fui louco de dar plantão. Hoje não dou plantão, né? Fabiane me proibiu, quando a gente casou, ela me proibiu de dar plantão. Então, vocês perguntam como é que é? Pô, a vida sem plantão deixa a desejar financeiramente. Ah, é ruim? É, mas você começa a adaptar o teu budget para o final do mês conforme o teu rendimento. O problema do médico é um só, né? Eu vou sacanear, vê um sapato. Já calcula quantos plantão vai dar para comprar o sapato. Tô errado? Começa a ter perda de poder aquisitivo. E vamos lá, galera. Vamos falar do elefante branco que está na sala. Nesses últimos 20 anos, a gente perdeu 5 vezes nosso poder aquisitivo. Né? Fato é esse. Eu não sei quanto tempo vocês estão na pista, mas faz 20 anos. E na época que eu mais operei, foi a época que eu mais tive, assim, mal-estar emocional. Por quê? Porque, pô, paciente demanda, cara. É aquilo que vocês falaram, pô, 11 horas da noite liga porque tá, meu, eu vou contar para vocês, sexta-feira de noite me manda mensagem paciente que operou faz 10 dias, estava se sentindo super bem, resolveu limpar a chapa do fogão. Cara, operar pobre é uma desgraça, né? E não pobre financeiramente, alma de pobre. Por que uma pessoa vai limpar a chapa do fogão? Quer dizer, para você ver como nós estamos doentes. Um pós-operatório que você tem que se cuidar, que a conversa no consultório é essa. Eu faço bastante slow medicine, eu converso muito com o paciente e oriento. Eu falo, cara, o pós-operatório tu vai ter uma resposta endócrina, metabólica, ao estresse, à agressão cirúrgica, tu vai pirar o cabeção. Eu explico tudo. Mas, cara, o ser humano, ele é louco. Eu falo brincando que se eu colocar câmera escondida na casa dos pacientes, não opera mais ninguém, cara. Que eu vou ficar angustiado vendo essa galera aprontando. Tu tá entendendo? Então, cara, tu tem que fazer as pazes. As coisas, elas são do jeito que elas são. Algumas coisas não têm solução. É, trabalhar mais só se você for um workaholic e você conseguir lidar com essa carga de estresse, isso te fizer um bem. Não estamos falando de autocuidado, nós estamos falando de satisfação. E em algum momento você vai chegar à conclusão que isso pode estar te desgastando, pode não ser legal, e achar o teu ponto de equilíbrio, né? Tem um livro de não sei se é psicólogo, psiquiatra coreano, Coreia do Sul, que ele fala, né, sobre, eu brinco e eu faço o gancho com esse livro. Ele fala que o grande mal aí desse século é a ansiedade. E isso nos torna uma geração cansada. Eu acho que o nome do livro se chama Geração Cansada. Eu não cheguei a ler o livro, eu só dei uma folhada.
E eu falo brincando que o grande mal do final do século XX foi a depressão e o grande mal do começo do século XXI é a ansiedade. E a gente sempre está ansioso, a gente sempre está atrás, a gente sempre acha que não vai dar conta. É isso. Né? Então, cada um acha o seu ponto de equilíbrio. Quem está em São Paulo realmente tem um estímulo diferente. Quem opta por estar longe de uma cidade de grande porte, de uma loucura, é outro perfil. E falando de autocuidado, eu acho que você tem que avaliar aquilo que te faz feliz, aquilo que te dá satisfação. Tem coisas que eu sinto falta. A parte financeira a gente consegue equilibrar. Eu não, veja, eu não estou pobre, não estou mal. Eu só estou dizendo que em algum momento da tua vida tu vai ter que equilibrar. E quem tem família mais do que nunca, né? Sabe disso. Você fica, daí como falou a tua amiga ali, você começa, e o Takal, você começa a se preocupar com a tua saúde pelos teus. É um troço muito louco. E se você não está ali para dar qualidade e fazendo as pazes, tá? Pô, tem um estudo ali da geração das nossas mães e da nossa geração, do quanto de tempo que as nossas mães passavam conosco e do quanto de tempo que as nossas mulheres, as mães de hoje, passam com as crianças. É basicamente a mesma carga horária, cara. Só que hoje a mulher ela começou a assumir um papel muito mais ativo na vida econômica do núcleo familiar. E por outro lado, tá, Isa? Os homens eles estão muito mais presentes e participativos também na unidade familiar. Sim. Antes os maridos, né, trabalhavam full time, você não via. Hoje tem uma participação maior. E por que eu estou chamando esse assunto aqui? Porque da tua amiga faz as pazes da qualidade de relacionamento quando tu tiver com os filhos. E não se preocupa. É, lógico, natural se preocupar, mas não se preocupa que você não está dando atenção. Você tem a impressão que você não está dando atenção. E se você tem consciência que não está, que realmente está faltando tempo, aí, de novo, aquilo que eu falei para o Fabiane, está na hora de rever conceito. Abrir mão de alguns ganhos e ter bônus em outros pontos. Bom, falei demais já, desculpa. Obrigada, Claudinho. Márcia. Silvana, acho que conseguiu. Vocês estão me ouvindo? Sim. Um pouco abafado, mas estamos ouvindo. Mas sim, era você! Não, Claudinho, sou eu não. Já que você Você... salada? Oi? Você salada ou foi mentiroso? Não, comi salada. Mas não foi hambúrguer depois. Eu comi uma parmegiana com alho e óleo que estava bem bom, mas eu como pouco, tá? Eu calculo para não comer demais. De noite não é legal. Valendo, então. Então, eu vou ser rápida, né? O Homero comentou que as sociedades que desaceleram vivem mais. Então, eu vou morrer ano que vem. Porque eu estou indo contra a mão de todo mundo. Eu tento desacelerar e quando eu desacelero, eu sinto falta dessa desaceleração. É quase que um desafio, é quase um desafio para mim, é individual. Hoje, vou dar um exemplo na minha vida. Hoje, 8 horas da manhã, eu levei meu filho para aula esse ano e eu tinha um retorno no consultório rapidamente, 8h30 da manhã. Aí eu olhei no relógio e dá tempo de fazer metade das compras até umas 8h25. Fiz metade das compras, atendi o retorno da paciente, voltei para o mercado, aí a caixa de supermercado, mas você já passou a compra aqui. Eu falei, não, tem meia hora que eu vim aqui, eu vim fazer o resto das compras agora. Aí comprei verdura e fruta depois. É meio louco, né? Mas eu tenho aquele tempo para levar os meninos, buscar os meninos, é tudo cronometrado, assim, segundos, né? Eu tenho 2 filhos também pequenos, em idade escolar, e vivo esse desafio acho que o último que eu sou é médico, tá? Antes de tudo, eu sou mãe, sou esposa, dona de casa, e por fim eu sou médica. Aqui em casa a gente conseguiu dividir dessa forma, meu marido é cirurgião de coluna, então ele trabalha muito mais que eu, o ganho dele é muito maior que o meu, e a gente fez funcionar dessa forma, foi a forma que a gente viu que encaixou, né? Eu fico com as responsabilidades familiares e de casa, domésticas, né? E no tempo que eu tenho livre, que eles vão para a escola, eu trabalho. É assim que funciona, mas eu sinto um certo orgulho de bater no peito e falar assim, nossa, dei conta de fazer 30 coisas em 2 horas, assim. E no dia que está mais calmo, eu sinto falta dessa correria, desse estresse, de bater essa meta. É esquisito, né? É esquisito falar isso, mas
Isso acontece comigo diariamente. O dia que eu fico mais calma, eu acho esquisito, levanto 5h30 da manhã para ir para academia todo dia. Eu malho 6 às 7, porque é o horário que eu consegui ir. Ao contrário de muita gente, eu sinto prazer, sempre sinto prazer em fazer atividade física. Faço academia desde 13 anos de idade e realmente para mim é um endorfina. O dia que eu não faço, eu me sinto cansada, eu me sinto quase que deprimida. Quando eu não vou na academia, o meu dia não rende, eu não consigo bater minhas metas, eu fico mais lenta, eu fico mais mal-humorada, mais do que eu já sou, e é péssimo. Eu tenho dor no corpo quando eu não faço atividade física, e a alimentação anda junto. Eu acho que a alimentação saudável caminha junto com o exercício físico, né? Quem malha sabe que não pode exagerar, aumenta a insulina, aquela coisa toda, dá um cansaço, rebote. Então, eu tenho que me alimentar também da melhor forma possível, né? E é isso. Mas, assim, se for para desacelerar, eu acho que eu vou morrer antes que vem, porque, de acordo com o Homero, as sociedades que estão desacelerando estão chegando a 100 anos. Eu vou chegar até os 42, só, porque cada dia eu estou correndo mais, tá? Eu acho que para eu cumprir tudo que eu tenho que fazer num dia, meu dia tem que ter 48 horas. Mas, assim, é um paradoxo, porque quando eu desacelero, eu sinto falta disso. É isso. Obrigada, Márcia. Quem não conseguiu falar ou quiser falar alguma coisa, quiser colocar alguma coisa no chat, pode colocar, que aí antes de fechar a gente retoma o chat. Mas antes de passar a palavra para a professora Marta, eu queria que vocês. O que vocês conseguem relacionar o que foi conversado aqui com a bioética? Colocar assim, falar o que vocês acham que o autocuidado, o que foi falado de trabalho, de exercício, tem a ver com a bioética? Eu não contribuí ainda, Isabela. Eu acho que é bem interessante. Eu acho que a gente, enquanto médico, muito. Eu acho muito estranho quando a gente fica orientando os pacientes a ter determinados comportamentos se você não tem. Eu acho muito esquisito isso. Eu acho uma grande hipocrisia. Assim, se você faça o que eu digo, mas não o que eu faço, não sei, não sou boa de ditado. E o que eu observo, pelo menos com as minhas pacientes, depois que eu consegui voltar para o meu peso, né, que eu fiquei um tempo gordinha aí depois que eu tive filho, a maior parte das minhas pacientes emagreceu. Elas observam e vão atrás, entendeu? E eu entendo que você tem que ter um discurso compatível, né, na questão, né? Esse autocuidado, para mim, significa cuidar da saúde, fazer atividade física, fazer meus exames de rastreamento. Eu acho que faz parte da gente fazer o que tem que ser feito e os seus pacientes acabam indo pelo seu caminho. Acaba que eu uso minhas redes sociais de um ponto de vista profissional e eu posto os meus treinos, tal, e isso exerce um efeito muito positivo. A Márcia também faz isso. E isso exerce um efeito positivo nas pacientes. Então, eu encaro isso como um senso. O que você faz tem que ser o que você fala. Então, eu entendo um pouco nesse sentido. Eu não sei se é esse o ponto. Mais alguém? Obrigada, Dani. Mais alguém quer falar Ô, da Bela, relação você sobre a fez bioética? Oi. a provocação aí com autocuidado de profissional da área de saúde com bioética, né? Sim. Eu não sei se eu vou conseguir ser tão assertivo e falar especificamente de bioética, mas uma coisa que eu tenho me interessado muito, né, cultura de segurança no trabalho, que é o seguinte: se a gente for pegar assim o protótipo de segurança, né, a aviação, por exemplo, um voo que atrasa, às vezes você tem que trocar a tripulação. Ele não trabalhou, ele só ficou grounded, né, no chão, ele não está pilotando, não está servindo ninguém.
é porque ele não pode exceder uma certa carga de trabalho, né? Mas ele não está trabalhando, ele está sentado. Não, ele está trabalhando, né? Então muda a equipe, às vezes o voo não sai. Isso é cultura de segurança, tá? A gente se submete, às vezes, né? Carga horária de trabalho exaustiva, dobra plantão, né? Corre para um lado para cá, dirige ao volante, né? Eu fiz uma coisa errada, né? A gente entrando numa reunião de autocuidado e eu com... Eu não sei se dá para extrapolar, o colega que estava com a gente da educação física falou, né? Dessa questão do até de higiene, né? Você não trabalha em um lugar ruim, tá? Então, assim, teoricamente, você estando ruim, você não deveria trabalhar, certo? Então, assim, eu não sei se é exagero, mas dizer que talvez o médico mal cuidado, ele não devesse cuidar de pessoas do ponto de vista ético, tá? É lógico que se a gente for ver isso a ferro e fogo, é uma forçação de barra, mas a correlação que eu consigo fazer com bioética é essa, né? Você está, primeiro, enfim, a questão de se submeter a um trabalho sem estar bem cuidado é análogo a você trabalhar num lugar que é mal cuidado. E você não se cuidar e se propor a cuidar de alguém é um tanto que o contraditório. Não sei se chega a ser antiético, nunca vi sob essa ótica, mas a correlação que eu consigo fazer é essa dela. Obrigada, Takao. Mais alguém? Eu vou fazer, então, as atualizações do chat, Isa. Tá. Então, a Paloma deu uma dica legal para quem fica muito tempo na rede social. Ela limitou o Instagram dela a 20 minutos por dia. Ela falou que tem essa ferramenta. Então, uma boa ideia aí para quem precisa. Deixa eu ver, eu ajudei a Márcia ali a abrir o microfone. Vamos ver. Sim, discutimos aqui a questão do que o médico usa o plantão, né, como uma moeda ali, né? Ele avalia se vai comprar alguma coisa, com quantos plantões tem que dar, enfim. E o Takao mostrou, então, a foto do livro aqui, Sociedade do Cansaço. E é isso. Márcia complementou aqui, faço o que eu digo, não faço o que eu faço em relação ao médico, né? E o autocuidado. Era isso, Isa. Mais alguém quer falar alguma coisa? Senão eu vou passar a palavra para a professora Marta. Ela vai fazer um mapa mental de tudo que a gente conversou hoje e vai mostrar as crenças, as fragilidades, as potencialidades do que foi conversado dentro da bioética. Isa, eu estou com um problema aqui no computador. Você podia projetar para mim? Eu mandei para o teu WhatsApp ali o mapa mental. Não foi? Chegou aí? Me ouve? Está me ouvindo, Isa? Sim. Tá. Então, projeta para Peraí. mim, por favor. Então, primeiro, antes de mais nada... Está projetado? Tá, sim. Boa noite, então, a todos. Que grupo mais lindo, né? Eu fiquei emocionada aqui em fazer parte desse grupo. Eu trabalho com autocuidado, com diferentes modalidades, né? Já trabalhei com o pessoal da psico, trabalhei com a educação física. Essa é a primeira vez que eu vou trabalhar com os médicos. E, sem dúvida nenhuma, eu vendo de fora, né, como
como paciente, vamos dizer assim, ou quem convive com os médicos, e dentro da bioética, é inevitável a gente perceber que há um peso muito grande nessa profissão, né? A profissão que cuida, né? E como a gente vê aqui, né, pelo desenho aqui que eu fiz, esse é um desenho inicial, né, preliminar. Eu apresento para vocês como produto da nossa conversa, e ele está aberto para vocês completarem ou mudarem alguma coisa dessa perspectiva. Esse é o trabalho da Isa. A gente vai depois rever, né, tudo que foi falado e vai montar esse trabalho final e a gente vai compartilhar com vocês, sem dúvida nenhuma. Fazemos questão da presença de vocês na defesa da Isa. E a gente percebe, no primeiro momento, que há muito mais fragilidades, né? As fragilidades, elas pipocam, tanto que eu tive que encontrar outros lugarzinhos ali para colocar, porque é um peso muito grande, né? Há uma expectativa, né, do aluno que vai fazer a faculdade de medicina e tudo que o futuro espera para ele, e o que o futuro, na verdade, traz para ele são muitas cobranças, né? São muitos desafios, são muitas condições que coloca ele numa posição de ter que escolher entre uma coisa e outra. E que está gerando toda essa estatística hoje, né, com relação à saúde do médico. E, de fato, né, aquele que cuida também precisa ser cuidado, e talvez esse cuidado ele esteja simplesmente no olhar de uma sociedade que olha essa profissão não como aquele que tem que estar ali pronto para atender e que tem que estar pronto, saudável, no tempo em que se precisa, mas que tenha que também ter um ambiente em que ele possa existir, né? Existir quanto pessoa, vamos dizer assim, e que essa pessoa pode transpor para um profissional que é saudável, né? E que possa promover, né, essa saúde também em todos ao seu redor, né? Não só os pacientes, mas a sociedade, seus familiares, enfim, né? Então a gente vê ali como esse estilo de vida, né? Hoje vocês fazem parte do grupo Cidades Grandes, até porque, né, e apareceu muito isso, né, o estilo de vida, essa mobilidade, essa rotina, essa vida de plantões, de ter que trabalhar em vários hospitais, de ter uma cobrança tanto social, né, de que você esteja sempre bem, que faça tudo certo e tome as melhores decisões, até uma cobrança pessoal, né, de ser o melhor médico, o melhor amigo, o melhor filho, o melhor pai, a melhor mãe. E tudo isso é impossível, né? Para a gente ter uma qualidade de vida de uma profissão que a decisão dessa profissão ela é tão relevante, né, no contexto individual como no contexto coletivo, né? E aí, de fato, a gente fica pensando que diferença tem, né, uma outra pessoa que tem uma profissão muito mais simples e que tem a seu dispor pelo menos, vamos dizer assim, 12 horas do seu dia, né? Então, sem dúvida nenhuma, como a gente imaginava, a gente vê aqui muitas fragilidades, né? Que associadas com crenças, né? A gente teve algumas crenças aqui que eu identifiquei. Algumas são positivas, né? Acredito que sim, que são positivas e que ela motiva, né, esse profissional. E outras não, né? Então, por exemplo, essa crença que apareceu aqui de que é digno, né, o sacrificar a vida pessoal pela profissional, né? Isso indica ser um bom profissional, né? Você vê que ele está deixando de comer, né? Ou comendo muito mal naquele plantão, ou deixando de fazer exercício físico porque está muito cansado, ou deixando de ter uma qualidade de vida na família porque tem que atender o paciente domingo à noite. É bacana. Nossa, o cara é altruísta, né? Tá se sacrificando em prol do outro, né? Então a gente vem dessa crença, né? Que vira, né, até aquele tabu, né? O cara que de repente desliga o celular no final de semana é um médico ruim, né? Não está se importando com o seu paciente, né? Até crenças, né, de que o ser humano está ficando mais complexo, né, que as coisas são como são, é preciso, né, aceitar a realidade, não ficar brigando contra ela, né,
Então, essas crenças, elas vão se somando a essa fragilidade que traz essa problemática que a gente quer discutir aqui nessa dissertação. Mas a gente também identifica princípios e valores em vocês, né? Então, existe, assim, o próprio autocuidado, ele aparece na fala de vocês como valores quando se fala da atividade física, quando se fala do equilíbrio, né, que apareceu várias vezes aqui, quando se fala da parentalidade, como até um estímulo, né, para se cuidar mais também, né? Agora você precisa estar bem para o outro, né? E não é só o filho, né? Para o contexto como um todo. O tempo é um valor, a solidariedade, o sono, a alimentação, a satisfação, a própria ansiedade, né? Ela passa a ser ali um valor a ser superado. A vida econômica, é lógico, né? E até contrapõe com aquela questão de educação financeira que apareceu ali também como uma fragilidade, a qualidade de vida, né? As relações sociais. Então, esses são valores que não podem ser perdidos de vista quando a gente pensa ali no potencial, e agora, né? Então, essa fala, eu não me lembro o nome, desculpa agora, acho que foi do último, do cirurgião plástico, que falou dessa perspectiva em países que já estão um passo à frente, né, vamos dizer assim, que Homero também falou, né, que já vem até com a medicina de um estilo de vida, né, e que está procurando uma eficiência, né, uma estratégia, e não fazer um negócio desordenado, né, parece que, de fato, a gente perde muito tempo com coisas que poderiam ser feitas, poderiam ser mais produtivas, né, e, de fato, poderia ser um excelente médico, um excelente pai, uma excelente pessoa, uma pessoa equilibrada que não iria perder em momento nenhum essa eficiência. E é lógico que a gente tem que pensar essa eficiência também com um ambiente em que esses processos ocorram, né, de maneira também equilibrada, né? Então, se a gente está em um hospital, em uma estrutura, que a gente tem uma equipe, que a gente possa confiar nessa equipe, que a gente tem, sabe que essa equipe tem um comprometimento com a gente não está sozinho, que eu vejo assim que talvez o maior peso no médico seja ter que tomar decisões, né? Decisões que são complexas, e esse peso de ter que tomar sozinho ou ter que ficar autorregulando toda a equipe o tempo todo, por medo que alguém faça alguma coisa errada e, né, vai acabar comprometendo o que tinha sido feito, ou seja, vive o tempo todo sobre uma tensão muito grande, e isso vai contra a produtividade, sem dúvida nenhuma, né? Então, esses exemplos, né, de como procurar essas formas da gente poder viver, de fato, as coisas são como são. A gente não tem como negar que o mundo é essa realidade que a gente tem hoje, mas a gente tem que procurar formas, sim, de conseguir viver no meio desse mundo complexo, desse ser humano mais complexo, de uma forma saudável. Acho que esse é um grande desafio, é um desafio, sim, que a bioética está incorporando na sua agenda, na pauta da sua agenda, né? Como foi colocado ali, o autocuidado, ele é sim um princípio ético, né? Ele é um princípio ético no sentido de que para eu me cuidar, eu sei, né? Eu parto, né, de antemão de que o meu ambiente precisa estar bom, a relação com as pessoas precisa estar boa. Eu não posso, é difícil conceber a gente ser feliz, sendo que a gente vê que existem outras pessoas ao nosso redor infelizes, né? Obviamente, isso vai causar um efeito né, de bola de neve ali, de problemas. Então, quando a gente pensa no autocuidado no contexto ético, né, como, né, foi falado agora no final, é disso mesmo, né? É pensar que eu também tenho uma contribuição de melhorar a vida do outro, porque automaticamente isso vai melhorar todo o contexto e o meu contexto, né? Então, obviamente, se eu não tivesse no sistema de saúde pessoas que não se cuidam, né, como foi falado aqui, né, pessoas que não têm esse autocuidado, seria melhor para todo mundo, né, para a família, para o sistema, enfim, né? Romper ciclos, trabalhar em equipe, desacelerar a vida, procurar estratégias, né? São formas que a gente precisa
descobrir, sim, para enfrentar isso de uma forma em que a gente consiga gerenciar, né, as nossas emoções, gerenciar as nossas demandas, gerenciar as nossas responsabilidades, de uma forma que a gente olhe para frente e veja um futuro factível, porque a gente está caminhando num processo em que esse futuro factível está ficando cada vez mais questionável, né? E essa é a nossa busca aqui dentro da bioética, né? Eu pontuei algumas frases que eu achei interessante, a gente vai rever e procurar outras, mas aqui para esse primeiro momento, a fala do Homero dos pilares da medicina do estilo de vida, sem dúvida nenhuma, ele encontra, né, essa conexão muito grande com a bioética ambiental, e isso que a gente, né, incorpora. O autocuidado médico é um desafio diário, assim como de todo mundo, né? Mas o médico acho que tem uma cobrança até dele maior do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Então, como que ele vai encarar esse desafio também, né? As pessoas que se cuidam performam melhor, perfeito, né? Então, se a gente pensar que eu tenho uma performance pessoal, profissional, né? E pensar em mim como performance mesmo, né? E no autocuidado como meio de atingir isso, sem dúvida nenhuma, eu vou ter uma vida de muito mais qualidade e muito mais produtiva, né? Não chorar tanto nas derrotas, nem comemorar tanto nas vitórias, né? O equilíbrio, a maturidade, a serenidade, né? E como que é o nome dele, Isa? Mauro, Mauro. da Cal. Hã? Da Mauro, que Cal. bom que você conseguiu isso aos 54 anos. Tem muita gente muito imatura ainda nessa idade, ainda muito imatura, né? Eu acho que, na verdade, o mundo está cada vez mais imaturo emocionalmente, e que bom, né, chegar nesse ponto e conseguir, né, essa serenidade, eu acho que já é um passo grande, né, para atingir esse autoconhecimento, que eu também acredito que esse autoconhecimento é um valor, é um princípio e é o principal ponto para gente partir mesmo, né, para esse autocuidado, né? Com a pandemia, repensamos alguns hábitos, né? Então, acho que a pandemia foi um momento. Eu acreditava que ela iria ser mais contundente, vamos dizer assim, para mudar hábitos e para mudar a questão do autocuidado, né? Espero que para algumas pessoas tenham, de fato, revertido nisso, mas a gente vê que, na verdade, tudo voltou ao antigo normal, né? A expectativa era que se mudasse, principalmente com relação ao autocuidado. Mas, né, a gente começou a pensar nisso aqui com mais profundidade por conta da pandemia, né? Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que a gente precisa fazer, sim, pelos médicos, né? Trabalhar com a cabeça para viver o presente, né? Que é o que a gente coloca aqui numa sanidade, né? Vamos dizer assim, e o que a gente busca hoje é esse exercício, né? De viver esse presente, né? E sair um pouco dessa questão, né? Eu achei bem interessante essa fala, né? Você vê um sapato, você pensa ali, ai, quantos plantões esse sapato custa, né? Medir a vida em plantões, né? Em tempo, né? É aquela coisa do tempo que é o dinheiro, né? Tem até um filme, né, que chama Time, que tudo é pelo tempo, né? Que a gente compra, de fato, a gente não pode se reduzir a isso, né? Então, essa é a minha leitura, né? Um material muito rico, sem dúvida nenhuma vai trazer para a Isa ali um substrato muito grande para ela aprofundar nessas questões e com a nossa expectativa de poder contribuir também, né, com vocês, né, no futuro próximo. Deixa só um pouquinho aberto, Isa, vamos deixar aqui, Tá. deixar aberto se alguém quiser sugerir aqui mudanças, Peraí. alterações, inclusões, e o feedback, né? Se vocês se sentem identificados, né? Um feedbackzinho para a gente aqui é importante também. Aqui, abri. Como é que eu faço para mexer agora? Não, só deixa mais ou menos assim, só para a gente ouvir a opinião do pessoal.
Não consigo mexer agora na imagem. Ah, porque tá perto aqui, ó. A Anne comentou no chat, então, que ela achou ótimo. Aprendemos um pouco a mais com a experiência de cada um. Alguém quer sugerir alguma mudança? Como que tá aqui? Eu tô com a tela travada aqui, então não consigo ver ali, né? Mas já me ajudando aí. Aqui. Não? Então acho que a gente pode passar para a segunda etapa, né, Isa? A última etapa, né? Sim, então fechei ali. E antes de terminar, como o nosso tempo já está quase acabando, eu queria saber de vocês que sentimento que ficou dessa reunião, desse grupo, dessa oficina. Colocar Queria que algumas vocês palavras, né? falassem ou escrevessem ali no chat umas 5 palavras do sentimento que vocês tiveram a respeito desse assunto. Desse encontro, né? Dessa partilha aqui, né? Acabou? Ninguém está falando? Não estou ouvindo nada de som aqui. Chama a galera, então, Isa. Pelo nome ali, então. Então, eu vou lendo o que está acontecendo no Isso. chat, que a galera está mandando as palavras por aqui. Tá. Antes de mandar as palavras, então a Anne comentou, né, que ficou a sensação de não ser a única a ter dificuldades no dia a dia e que temos tantos exemplos para nos guiar e inspirar a melhorar. A Paloma enviou reflexão, partilha, aprendizado, otimismo, não estamos sozinhos. O Cláudio pontuou que é desconfortável pensar que, como referência, nem sempre somos o melhor exemplo. Um convite à reflexão. A Márcia citou desafios, ansiedade, maternidade, cobrança, saúde. A Anne citou inspiração. O Cláudio falou que avisou que estava no estágio filosófico da vida. A Daniele citou equilíbrio, generosidade consigo, saúde. E o Mauro citou identificação, empatia, pausa, melhoria, desafio. Muito bom. Muito bom. A ideia é essa mesmo, gente. A ideia é a gente ter um espaço de partilha, né? Essa é a nossa ideia aqui, né? Eu acho que eu e o Maico somos os únicos que não somos, e o André que está ali, né? Médicos aqui, né? Mas a ideia da bioética, e eu falo aqui representando a bioética, é a gente promover esse espaço de escuta e de fala, né? E um espaço em que a gente possa crescer, né? Refletir, filosofar,
É, Cláudio, se você quiser vir fazer mestrado aqui com a gente também, aqui tem espaço para muitas reflexões, né? Então, é um espaço para isso mesmo, né? Então, eu agradeço muito a colaboração de vocês, a gentileza de vocês disporem do tempo, né? Esse tempo todo aqui que a gente sabe que é precioso, de vocês estarem aqui com essa generosidade de ajudar, né, a Isa no trabalho dela e de enriquecer essa massa crítica, ajudar a ciência e a gente procurar esse caminho, né, que é um caminho melhor para todo mundo. Isa, agora pode fechar? Tá fechado. Quero agradecer a todos que estiveram aqui. Vocês são os melhores, vocês sabem disso, que vocês estão no meu coração. Vocês são os melhores mesmo, que dedicaram algumas horas para poder me ajudar nesse projeto. Como a gente, médico, né, calcula as horas em plantões, né? Quando o tempo em plantões, esse tempo é muito precioso para todos, né? Principalmente que agora é à noite, é hora de ficar com as crianças, é hora de dar janta, é hora de fazer eles dormirem. Eu quero agradecer muito vocês. Muito obrigada, gente. E se alguém precisar de alguma coisa, o programa de mestrado está à disposição. Obrigada. E a Eu gente que vai faço mandar toda as essa... declarações pelo e-mail, né? Isso. Obrigada, gente. A Dani lá, junto com o Tacal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau. Boa Obrigada, noite, boa parabéns, noite. Isa, Boa parabéns noite. mesmo. Obrigada, Beijo. Tacal. Parabéns, hein? Obrigada, Tchau, tchau. Paloma. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Claudinho. Manda beijão para todo mundo aí. Muito bom, Isa. Deixa eu só parar aqui. Isa, depois eu vou te entregar tudo no